Amém? Jeremias, ó, Isaías, Jeremias. Glória a Deus. Passa Salmos, passa Provérbios, passa Eclesiastes, Isaías e depois Jeremias. Amém? Para facilitar. Capítulo 1, Jeremias 1, verso 4. Diz assim: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, eu te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga, não passo de uma criança, porque a todo a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Amém? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por esse texto, obrigado por esta palavra. Fale conosco mais uma vez, Pai. Somos tua igreja, queremos ouvir a tua voz. Toma, Senhor, o coração do meu irmão que entrou neste lugar, o coração da tua filha, do teu filho que entrou neste lugar, ó Pai. Nós te damos graça, Senhor, pelos aniversariantes. Pai, hoje é aniversário de Cíntia, Pai. Nós te damos graça, Senhor, pela vida da tua serva, a qual o Senhor tem chamado para a tua obra, Senhor. Te damos graça pela vida do pequeno Simon. Oh Deus, ele tem crescido na tua presença. Toda vez que eu olho para o Simon, eu vejo um levita, eu vejo, Senhor, um instrumentista. Deus, eu vejo, Senhor, a tua obra na vida do teu filho, na vida da tua filha Cíntia, Pai. Oh Deus, eu lembro quando eu orava por Cíntia, Deus, o Senhor cumpriu o desejo do meu coração. Oh Deus, eu te louvo nessa noite. Eu também te louvo, Senhor, pela vida do meu presbítero. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, porque a igreja Brasil para Cristo tem um mestre no ensino, Pai. Tem, Senhor, um educador no ensino, ó Deus. Tem, Senhor, para as nossas vidas um presbítero, ó Pai. Aonde os enfermos, Senhor, eles são tocados. Ó Deus amado, o Senhor enviou o teu filho, ó Deus, para essa obra, para essa igreja. Ó Deus, eu sei que o Senhor tem colocado o teu filho do lado do pastor, ó Deus, e nós louvamos pela vida do teu servo, Senhor. Continue dando força, saúde, sabedoria, entendimento, Senhor, para falar da tua santa palavra. Sustenta o teu filho, sustenta a casa do teu filho. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Tome o seu assento. Glória a Deus. Jeremias, ele é filho de Ilquias. Ele nasceu num vilarejo chamado Anatote. Esse profeta, que quando ainda pequeno, ele havia nascido no berço, no lar de uma família sacerdotal. E mediante ao chamado do pai de Jeremias, o pai de Jeremias era sacerdote. Então era normal, isso era praticamente de lei, toda a família cumprir esse ofício, principalmente os primeiros filhos. Eles tinham a incumbência de dar continuidade àquilo que o pai fazia. E sendo assim, essa família, uma família sacerdotal, eu consigo ver Jeremias crescendo no lar, e a todo momento alguém olha para Jeremias e está dizendo assim: você vai ser sacerdote, você vai ser sacerdote. Talvez a mãe de Jeremias olhava para ele e dizia: menino, estuda, porque você vai ser sacerdote, tu vai acompanhar os passos do seu pai, menino. Só que quando Jeremias
chega a uma certa idade, e que o Senhor, ele se apresenta para Jeremias. Gente, uma experiência com Deus é algo extraordinário. Uma vez que você tem uma experiência com Deus, meu Deus, é tão lindo ouvir a voz de Deus. Eu lembro da minha primeira vez que eu ouvi a voz de Deus. Foi algo assim surreal. Eu já contei para vocês. Eu ouvia um louvor, e depois do louvor o Senhor gritou: ai, ai, ai. E aí ele falou comigo de uma maneira especial. Essa foi a primeira vez que eu ouvi Deus falar. Mas eu ouvia Deus falar através da boca dos profetas para a minha vida, mas eu ainda não tinha tido uma experiência pessoal com Deus. Jeremias, nesse momento, ele está tendo uma experiência pessoal com Deus. E Deus agora fala com Jeremias. E ele vem falando com Jeremias o seguinte: eis que eu te dei as nações, o profeta. Jeremias foi separado para profetizar no lugar onde ele veio, Judá. E ali ele começou a exercer o seu chamado. Agora pensa comigo. Ele crescendo, ouvindo uma palavra do seu pai, da sua mãe, da sua família. O que ele ia cumprir também era um ofício lindo, era um ministério lindo. Mas Deus não tinha para Jeremias o sacerdócio. Deus tinha para Jeremias a profecia. Deus tinha para Jeremias o que ele temia. Porque quando ele vai falar com o Senhor a respeito do que o Senhor quer falar através dele, quando Deus fala para ele: tu vai ser profeta, Jeremias logo diz: ah, Senhor, eu não sei falar porque não passo de uma criança. O que Jeremias está dizendo é: eu não consigo falar porque eu não tenho essa vocação, eu não tenho esse preparo, eu não tenho. Aparentemente, quando a gente se olha, a gente tem até o desejo, mas quando a gente olha para a gente mesmo, a gente diz assim: meu Deus, eu não tenho isso aqui. Ah, Senhor, eu sou tão pequeno diante disso aqui. Mas o Senhor, ele não age segundo o nosso coração. Deus não age segundo a nossa ciência. Deus não age segundo as nossas capacidades que achamos que possuímos. Deus, ele age de uma forma diferente. E o agir de Deus muitas das vezes vem atribuída com o propósito dele para as nossas vidas. Hoje pela manhã na Santa Ceia nós ouvimos propósito. A todo momento do culto, o presbítero vem falando de propósito. Aí vem o nosso diácono também falando de propósito. Palavra ofertada, o pastor Elício falou: olha, você está na incumbência de trazer a palavra de oferta. Eu falei: meu Deus, e agora? Aí o Senhor trouxe para o meu coração propósito. Na palavra de hoje, propósito. E nessa noite eu também quero falar de um propósito, de um chamado que Deus tinha na vida de Jeremias. Jeremias não se via capaz de executar esse chamado, mas Deus tinha um propósito para Jeremias. Esse propósito que Deus tinha para Jeremias era árduo, era duro, era difícil, mas Deus sabia que Jeremias poderia executar esse chamado. Quantas vezes Jeremias estava sozinho? Quantas vezes Jeremias se via sozinho diante de Israel para profetizar, para falar de Deus, talvez para ensinar de Deus? Não deveria ter muitos interessados assim. Talvez teria uma nação, porque na realidade a nação era rebelde, a nação era insubmissa, a nação era fácil de se render a outros deuses, a outros princípios, a outros padrões. Mas Deus dizia para Jeremias: eu te chamei por profeta, e tudo que tu falar eu vou assinar embaixo, porque eu falo pela sua boca. Muitas vezes Jeremias tinha que se manter firme, mesmo vendo tudo em sua volta dar errado, mesmo vendo em sua volta a nação
nação de Israel não compromissada com Deus. Jeremias tinha que ser fiel. Em um momento da vida de Jeremias, existiam também naquela época os falsos profetas. E quando os falsos profetas declaravam, a nação preferia ouvir os falsos. Porque tudo que os falsos diziam é para substituir o seu ego, para massagear o ego da nação. Eram coisas que lhe davam sobre o reinado falsamente sobre Deus. E quando Jeremias falava, Jeremias não era muito bem aceito, porque ele falava a verdade, ele falava o que era reto, ele falava o que era justo, ele mandava o recado de Deus. Muitas vezes Deus usava Jeremias para falar através de símbolos. Eram ações de símbolos. Como assim? Eu vou dar um exemplo para você. De uma certa forma, Deus queria falar para a nação de Israel que eles estavam podres, fedendo, inadequados. Eles estavam sem sentido pela qual eles estavam vivendo. E o Senhor vai falar para Jeremias assim, ó, pega um cinto, pega esse cinto e enterra. Depois de passar alguns tempos, você desenterra. Quando Jeremias desenterrou, esse cinto estava podre, estava ruim, inadequado para usar. E aí o Senhor falou para Jeremias, então diga para a nação que eles estão assim. Então era essa espécie de mensagem que saía da boca de Jeremias. Não era fácil de entregar, mas em todo momento eu via um homem firme nas suas colocações, fiel naquilo que trazia. E ele profetizava, ele declarava. Teve um dia que na vida de Jeremias, ele foi falar em praça pública, no pátio real. No pátio ele foi entregar a mensagem que Deus havia mandado. Veio um sacerdote muito importante, porém um sacerdote vendido pelo cheiro, uma profecia pesada. E ele sentiu muita ira por aquilo que Jeremias falava. Ele pega Jeremias e ele dá uma coça em Jeremias. Jeremias apanha severamente daquele homem. Eu acredito que com o poder que ele tinha, não era só ele quem estava disposto a bater em Jeremias, mas talvez os soldados daquele lugar estavam dispostos a bater em Jeremias. Mas bateram tanto em Jeremias, que ele chora. E Deus dizendo para Jeremias, se mantenha firme, eu sou contigo, eu estou contigo para livrar, eu estou contigo para derribar, eu sou contigo. Pensa comigo nos momentos que Jeremias tinha que enfrentar, em todo momento que ele me deparava com essa sociedade corrompida, Deus dizia para ele, eu sou contigo. Ele era perseguido e Deus dizia, eu sou contigo. Fala, Jeremias, o que eu mando você falar, ainda que venham as retaliações, ainda que venham muitos contra você, não abandona o teu chamado, não deixa aquilo que eu coloquei sobre a tua vida se apagar. Aleluia. E eu te pergunto nessa noite, você conhece a sua vocação em Deus? Você conhece, você sabe para que Deus te chamou? Deus te chamou. Deus tem algo a se cumprir na sua vida. Aleluia. Há um propósito celestial para você. Aleluia. Talvez no meio da sua caminhada você está se sentindo como Jeremias, cansado, abandonado, sozinho. Parece que o sistema quer te aprisionar, parece que nada favorece a você. Mas nessa noite eu trago esta palavra para te dizer que assim como o Senhor disse, Jeremias, o que eu mandar você falar, você vai falar. Eu venho como uma palavra profética ao teu coração para dizer, te anima, Jeremias, anima o teu coração, Jeremias. Deus tem um chamado para a sua vida. Você não pode abandonar o teu chamado. Você não pode deixar, porque há um propósito de Deus sobre isso. Jeremias profetizou por muito tempo o período de Babilônia.
E ele dizia, ó, vai vir um castigo aí. Ó, Deus está furioso, Deus está irado. Jeremias estava mandando um recado de Deus e o povo não queria ouvir. Só que não é sobre o povo, é sobre a fidelidade que Jeremias precisava ter com Deus. Quando alguém talvez não aceitar você como alguém enviado por Deus, porque você sabe quando Deus fala contigo. Entenda bem, Jeremias, não é sobre o povo, é sobre o que Deus tem com você. Não deixa com que as vozes alheias apaguem o que Deus tem com você. O que Deus tem com você é com você. Eu quero que você compartilhe isso com esse irmão que está do seu lado. Diga assim, ó, o que Deus tem na sua vida é com você. E por que os outros estão apagando o que Deus colocou sobre você? E por que o cansaço está querendo apagar o que Deus colocou sobre você? Quem te chamou não foi o juiz. Quem te chamou não é o Manuel, não é o João, não é o José. Quem te chamou foi Deus. Aleluia. E quem te chamou te garante. Quem te chamou te capacita. Quem te chamou, aleluia, põe as palavras sobre a tua boca. Quem te chamou te dá renovo nessa noite. Quem te chamou escolheu esse texto para falar para você que você tem um chamado e você não pode parar por causa dos propósitos de Deus na sua vida. Teus olhos verão hoje, mas os olhos de Deus verão teu amanhã, verão teu futuro. Tu não sabe o que vai acontecer amanhã, mas Deus sabe. Você não sabe, mas Deus sabe. Então o chamado de Jeremias era um chamado duro, um chamado difícil. Mas eu preferia ser sacerdote, porque ser sacerdote é mais fácil. Eu estou lá queimando os incensos, oferecendo o sacrifício, varrendo o templo, cuidando da obra ali, fazendo alguma coisa para o tabernáculo. Só que o seu chamado é pessoal, é com você. Então você não pode se basear pelo que os outros dizem ou o que os outros acham. Porque não é sobre os outros, é sobre você. Você entende a mensagem de Deus nessa noite para a sua vida? Amém. Você compreende, você tem uma identidade em Deus. Não deixe essa identidade de Deus na sua vida se apagar. Você foi chamado para fazer uma grande obra, de modo que você não pode parar, porque se você parar, para o propósito. Há um propósito de Deus. E esse propósito precisa ser cumprido com êxito, com maestria, com bondade, com misericórdia. E deixa eu te falar, Jeremias, se você estiver disposto, Deus também está disposto a te sustentar até o último momento. Deus é fiel. Você acha que Jeremias em algum momento da sua vida não ficou turbado também? Não se perguntou, vou parar com esse negócio? Mas havia uma chama que ardia. Aleluia. Essa chama que está dentro de você não vem de você, vem de Deus. Essa chama que diz para você, tu não vai parar, tu não vai desistir. Isso vem de Deus. Aleluia. O teu corpo diz, eu quero parar, mas o Espírito Santo diz, tu não vai parar, tu não vai retroceder, tu vai continuar. Então recebe força de Deus hoje, para você não parar. Renova
você está desmotivado, mas você não vai parar. O amor de Deus te cerca, Jeremias. Há um amor de Deus sobre a sua vida. E esse amor te cobre, esse amor te zela. Aleluia. Esse amor de Deus é que me fez escolher esse texto. Quando eu estava orando ao Senhor, eu falava: Senhor, hoje o dia está tão corrido, eu mal tenho tempo para fechar o olho. E eu falava: Senhor, por que eu vou me trazer a mensagem? Será que eu vou lá para a viúva? Será que eu vou lá para a rispa? Eu vou para cá, eu vou para lá. Eu comecei a pensar: eu tenho esse texto, eu tenho outro, eu tenho aqui. Aí o Senhor falou: não, é sobre propósito, é sobre chamado. Aí eu fiquei pensando: chamado? Eu acho que só preguei uma vez Jeremias na minha vida. Aí o Senhor confirmou no meu coração: é isso mesmo. Eu disse: Senhor, eu não sou capacitada nessa noite para falar desse texto, mas se o Senhor mandar eu falar, eu vou falar. Eu vou ter coragem para falar, porque é o Senhor quem está mandando. Então nessa noite não para, meu irmão. Você não pode desistir. Você não pode abandonar. Segura firme. Continua firme. Deus é contigo. Você e Deus é a maioria. Oh, aleluia. Não seja levada pelas coisas dessa vida, mas seja levantada pela palavra de Deus nessa noite. Você não vai retroceder, você não vai parar. Há um propósito de Deus na sua casa, há um propósito de Deus onde você trabalha, há um propósito de Deus na sua igreja, há um propósito de Deus no lugar onde Deus te plantou, seja em qual área Deus te colocou. Há um propósito de Deus na sua vida, e você não vai parar de maneira alguma. Sabe, eu olho para Jeremias, eu vejo assim que essa palavra que Deus colocou em meu coração, ela me faz lembrar também do presbítero Eduardo. Porque Jeremias, ele por muito tempo, ele sonhou, ele pensou, ele foi projetado para ser sacerdote. Mas o Senhor havia chamado ele para ser profeta. Nós temos um presbítero dedicado à obra de Deus. Embora todos nós aqui sabemos que ele não se doa ainda mais por causa do seu trabalho. Mas eu fico pensando, gente, porque o chamado na vida do presbítero, na vida da diaconisa Rosângela, é tão lindo. É tão lindo que pode parecer árduo demais. Mas Deus tem um chamado, Ele não abre mão. E eu tenho certeza que até o final da jornada, eu não sei o que Deus tem preparado daqui para frente, mas eu sei que o que Deus tem preparado é melhor do que nós temos preparado para nós mesmos. Então segura na mão do Senhor, confia, se lança naquilo que Deus tem para a sua vida. Oh, aleluia! Nós temos um presbítero que prega no céu. A gente, uma vez, eu falei assim: meu Deus, o que eu vou fazer? Aniversário do presbítero, eu não sei como é que eu vou fazer esse temático. Eu quero fazer uma coisa legal. Aí eu pensei em EPD. E aí eu falei assim: Vitória, fala para mim quais são os textos que o presbítero mais prega. Aí ela foi falando: João 3,16. E a que mais ele prega? João 3,16. Isso me lembra João Batista. Isso me faz lembrar o chamado, o ministério de alguém que fala de Jesus constantemente. O presbítero, eu fico imaginando quando ele ora em casa. Deve ser: Senhor, o Senhor ainda voltará. O Senhor voltará, eu creio. O Senhor voltará para me buscar. Quando ele ora pelo alimento: Senhor, o Senhor voltará. Em todo momento ele diz: Senhor. Ele foi chamado para pregar a mensagem da cruz. Foi chamado para pregar a mensagem da cruz. E eu louvo a Deus porque são ministérios totalmente diferentes dos outros. Então quando você for chamado por Deus e você achar assim: mas o meu ministério é tão diferente dos outros, é tão árduo, é tão difícil, lembre-se que você não está sozinho. Jeremias também foi chamado dessa forma.
E Deus honrou Jeremias em tudo que ele fazia. Oh, aleluia. Que Deus honre a sua vida, presbítero. Que Deus honre, aleluia, os teus passos de legado que o Senhor tem deixado para os seus filhos. Amém. Que Deus honre cada dia mais essa EBD. Eu lembro quando eu cheguei aqui, o Senhor era o único professor. E eu fiquei sabendo que o Senhor ficou um tempo de momento sombrio, de EBD. Eu fico pensando de quantas vezes o Senhor foi para a porta da igreja e não tinha ninguém. Mas o Senhor se manteve. Aí Deus foi lá, acrescentou aqui, acrescentou ali. E hoje nós temos uma EBD lotada. E sempre será assim daqui para frente e mais para frente. Por quê? Porque nós preservamos pelo ensino. Isso significa que o Senhor não está sozinho, presbítero. Aleluia! Na mão do Senhor, o Senhor não está sozinho. Conta comigo, conta com a sua igreja. Conta, aleluia, com o nosso pastor. Conta com esse ministério. Você é um Jeremias que não está sozinho. Glória a Deus. Bata no seu peito e diga assim, ó. Eu sou Jeremias e eu não estou sozinho. Dá uma olhadinha pro seu lado aí. Olha quem está com você. Olha quem está com você. Oh, glória a Deus. Tem dia que parece que está tudo, nublado. Você não vai conseguir. Quando você pensar nisso, olha para esse irmão que está do teu lado e você vai entender que você não está sozinho. Você não ora sozinho. Você não clama sozinho. Deus está contigo. Nessa peleja você não tem que pelejar. Aleluia. Deus vai te fortificar, meu irmão. Nesse propósito tu não vai morrer. Está demorando para Deus fazer a obra. Não interessa, Deus vai fortificar a tua mão. Deus vai te sustentar até o final dessa jornada. E você vai ver a glória de Deus resplandecer sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu creio em nome de Jesus. Você vai ver em nome de Jesus. Aleluia. Então recebe essa palavra. Eu vou pedir nessa noite, nosso presbítero, para ele ficar em pé. Eu estou aqui abaixada, porque eu estou pregando aqui o presente dele, da nossa igreja, para a vida dele. Presbítero, esse presente não é nem 10% do que o Senhor merece. O Senhor merece muito mais, mas é de todo o carinho de toda a sua igreja. Amém? Agora vamos receber o nosso presbítero no palma, gente. Você quer ajuda? Deixa aí, dá Muito obrigado. Amém. Irmãos, boa noite, a paz. Amém. Muito emocionante, gratificante. Já desde ontem eu tenho recebido algumas mensagens dos irmãos. Eu quero aqui também, mais uma vez, da mesma forma que a minha esposa agradeceu, eu quero agradecer ao carinho, ao cuidado que vocês têm comigo, com a minha família. Obrigado pelas palavras, aqueles que conseguiram colocar lá algo para a minha vida. Se alguém ainda não conseguiu, tem tempo ainda, pode fazer. Pode ter esquecido, né, irmão? Eu sou esquecido também, às vezes eu esqueço. Eu esqueço às vezes também. Tá bom? Mas obrigado. Tudo é para a glória de Deus. Eu costumo dizer que no mundo, quando você vai galgando alguns
degraus da sua vida, né? Você vai sendo... Vou trazer o exemplo do militarismo, né? A pessoa vai e começa, chega até a graduação, o posto maior. Então ele vai subindo, mas eu entendo que no reino espiritual, cada vez que Deus te coloca numa situação de destaque, a escada é para baixo. A gente precisa descer mais e mais. Porque quanto mais Ele nos dá, mais a gente precisa entender que às vezes a gente pensa que tem, que sabe, o que pode. Mas quem sabe, quem tem, quem pode, tudo é Ele. Então eu preciso, a escada é para baixo. Então eu preciso descer. Porque quanto mais Ele nos coloca numa condição, mais eu preciso descer na sua presença e entender que se Ele não for na minha vida, nada vai acontecer. E se eu estou onde estou, é porque Ele assim quis, é porque Ele se determinou, é propósito dele. Então a gente precisa entender isso. Todas as palavras que os irmãos trouxeram para mim, que Deus seja louvado em cada uma delas. Porque é Ele que tem que crescer, eu tenho que diminuir. Eu sei, eu tenho certeza que a gente tem qualidade, mas também temos defeitos. Eu sei que eu não sou merecedor, mas o Senhor, pela sua graça, que é o favor merecido das nossas vidas, tem nos concedido. E eu fico muito grato a Deus, porque ainda que seja imperfeito, vocês veem em mim algumas qualidades. Vocês veem em mim alguma coisa do qual vocês podem. Imagina o garimpeiro garimpando ali as pedras para tentar ver o ouro, a pedra preciosa, ele está garimpando, e aí daqui a pouco ele encontra alguma coisa em meio àquela sujeira, em meio àquela terra, aquelas coisas que vai ali garimpando, ele encontra algo precioso. Eu sei que algumas coisas o Senhor tem me dado, que tem refletido na vida de vocês, mas também sei que eu sou falho, sou imperfeito, mas fico muito grato de poder estar contribuindo de alguma forma. Foi falado aqui, né, que no Vitorinha, em algum momento, até fora da igreja, eu quero sim te ajudar, irmãos. Eu fico grato de ouvir isso, que de alguma forma eu pude ajudar, e que a pessoa obteve êxito. Então eu sou assim, eu quero